Graça e paz, meus irmãos, vamos iniciar nosso estudo. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 33 a 37. Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37. Diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, queremos te pedir que o Senhor haja com misericórdia para conosco, que o Senhor derrame a tua graça, sabedoria do alto, perdoe nossos pecados e fale aos nossos corações. Abra o nosso entendimento para entender as maravilhas da tua lei. Nos guarda, se conosco, derrama teu poder, a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, o Sermão do Monte é um sermão muito importante porque ele tem princípios teológicos fundamentais para o nosso crescimento espiritual, e ali nós temos reflexos daquilo que nós poderíamos dizer ser a espinha dorsal do Evangelho. Então nós temos um conteúdo ali do Sermão do Monte que trazem verdades muito importantes e basilares a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Devemos entender também que o Sermão do Monte ele é impactante para o caráter cristão, para a nossa formação como caráter, como cristãos, né? E tem princípios elementares para nós cristãos, para toda a nossa vida. Nós temos que entender que o alcance do Sermão do Monte tem um alcance muito grande em nossas vidas, porque ele alcança as diversas e as principais áreas da nossa vida, do nosso caráter como crentes. Então, Jesus vai falar sobre a vingança, sobre o juramento, sobre adultério, ele vai falar sobre a pureza, sobre a vida de oração, esmolas, sobre jejum e vários outros elementos que constituem a vida cristã. Nós temos que também entender introdutoriamente que temos 3 versículos neste Sermão do Monte que podemos considerar como a base e que vai nortear todo o Sermão do Monte. Os 3 versículos é o versículo 16, o versículo 20 e o versículo 48. Porque aqui temos a estrutura central do Sermão do Monte. Ou seja, no versículo 16, Jesus disse que nós devemos ser luz do mundo, né? O versículo 16 diz: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isso significa que o objetivo do Sermão do Monte é trazer princípios pelos quais nós iremos demonstrar ao mundo a nossa transformação. Então, um dos objetivos do Sermão do Monte é nos ensinar a sermos luz do mundo. Outro versículo é o versículo 20, onde Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Ou seja, um outro objetivo do Sermão do Monte é fazer um contraponto entre a justiça cristã e a justiça das tradições religiosas como a dos fariseus. Por último, um outro versículo que vai servir de referencial e é um versículo basilar fundamental do Sermão do Monte, versículo 48. Porque o versículo 48 nos diz assim: Sede, portanto, vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, Jesus nos diz que nós temos uma referência e um alvo. O alvo é imitar o caráter de Deus, é imitar a Deus. O que se ecoa no restante do Novo Testamento, como Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Evangelho de João capítulo 13, versículo 15, assim como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, disse Jesus. E a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele, este deve andar como ele andou.
Paulo também ecoa este versículo em Romanos capítulo de número 8, versículo 29, onde ele diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Cristo. E ainda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos diz que nós somos transformados na imagem do Senhor. Ou seja, o grande alvo do crente é imitar a Deus, imitar o caráter de Deus. O Sermão do Monte vem trazer princípios que nos servem de referenciais para sermos como Deus, né? Obviamente, ser como Deus não em poder, obviamente, ser como Deus em caráter. Porque, como Pedro diz na sua primeira epístola, tivemos um probleminha aqui. Então, como Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, que nós devemos ser santo como Deus é santo. Resumindo, então, os 3 versículos que servem de norte, de referência para nós, e que eles formam a espinha dorsal do Sermão do Monte, é Mateus 5,16, Mateus 5,20, Mateus 5,48. Então, dos 3 ainda há o versículo que ocupa uma centralidade dentro dos textos que nós estamos expondo do capítulo 5, é o versículo 20, onde Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. Jesus ele trouxe esse princípio e ele começa então a demonstrar em que áreas nós devemos exceder a justiça dos fariseus. Então, na pureza cristã, como nós já falamos, né? No relacionamento com a lei, no amor ao próximo, né? Na resolução dos problemas de relacionamento, na questão do casamento. E agora nós veremos que a justiça do cristão tem que exceder a justiça dos fariseus, né, no que diz respeito à fidelidade. Tá? Como assim fidelidade? O texto está falando de juramento, porque nós temos que entender a relação entre fidelidade e juramento no seguinte sentido. Porque culturalmente as pessoas fazem juramento. Por que as pessoas fazem juramentos? As pessoas fazem juramento porque elas querem demonstrar fidelidade, né? Ou seja, elas são fiéis para cumprir suas promessas, elas são fiéis naquilo que elas falam, né? Elas querem trazer um teor de credibilidade naquilo que elas falam. Então, nesse sentido, nós falaremos então sobre a superioridade da justiça cristã na fidelidade, com base em Mateus capítulo 33 a 37. A fidelidade, meus irmãos, é um dos aspectos de caráter que está cada vez mais sendo posto em xeque, especialmente em nossa geração, porque para que se cumpra as Escrituras, como está escrito em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4, onde Paulo fala que nos últimos tempos os homens serão traidores, ou seja, mentirosos, sem palavra. Isso está cada vez mais evidente. Há não muito tempo atrás, talvez umas 2 ou 3 gerações para trás, quando o homem se comprometia, quando o homem dava a palavra, a sociedade, as pessoas sabiam que aquela pessoa ele iria cumprir a sua palavra. E se esse homem era um crente, muito mais ainda. As pessoas confiavam na palavra dos crentes. Não era necessário haver promessa, não era necessário haver juramento. Quando o homem dizia é assim, era assado. Era dito e feito, né? Ele iria cumprir a sua promessa. As pessoas eram mais dignas de confiança. Era até comum no cotidiano, especialmente no interior, né? Nos comércios, as pessoas têm uma lista de pessoas que compravam para pagar depois, para pagar a prazo, né? Que era o que era conhecido antigamente como, né, vender fiado, né? As pessoas confiavam na palavra do outro, na palavra do vizinho, do amigo. Havia uma credibilidade social, existia uma credibilidade social. No entanto, em nossa geração atual, a credibilidade humana está posta em xeque, porque as pessoas não confiam mais umas nas outras. E não confiam com razão, porque na grande maioria as pessoas não demonstram credibilidade.
Porque se você abre a sua vida, por exemplo, para alguém hoje, você confessa a sua vida para alguém, pouco depois as pessoas estão sabendo, porque aquela notícia se espalha. Então, são poucas as pessoas hoje que você confia de fato de abrir a sua vida, porque, infelizmente, é uma geração que não demonstra credibilidade. E quanto mais falta ausência de credibilidade, quanto mais ausência de fidelidade e credibilidade, mais as pessoas, então, se posicionam querendo dar ênfase, querendo dar força na sua palavra, na sua credibilidade, de maneira forçada, através de promessas e juramentos. Então, como é uma geração marcada pela falta de credibilidade no crediário, nas relações comerciais econômicas, nas relações de amizade, nas relações familiares, como está escassa a credibilidade, o sinal que evidencia a falta de credibilidade é o excesso de promessas e de juramentos e de votos, né? Então é comum você vir as pessoas dizendo o seguinte: não, eu prometo que vou fazer tal coisa. Não, eu juro que realmente aconteceu isso, eu prometo, né? Então, ou quando se fala sobre o futuro, eu prometo que vou fazer tal coisa, eu prometo que vou te devolver isso, eu prometo que vou te pagar. Ou quando é com respeito a algum evento, eu juro que estou falando a verdade, né? Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro por Deus, eu juro pela minha vida. Então, se isso estava acontecendo nos dias de Jesus, quanto mais em nossa geração, que é uma geração marcada pela falta de credibilidade. Então, Jesus ele vem nos ensinar que a justiça do cristão tem que exceder a justiça dos fariseus no quesito credibilidade. Por que isso? Então, nós vamos ver agora os subtópicos. O tema é a superioridade da justiça cristã na fidelidade. Esse é o tema. Vejamos então agora quais são os tópicos. Então, a superioridade da justiça cristã na fidelidade se baseia nos juramentos na lei de Moisés, tá? Então, a superioridade da justiça cristã na credibilidade e fidelidade, ela se baseia na lei de Moisés. A lei de Moisés tem vários versículos, vários textos que falam sobre juramento. Veja que Jesus diz, versículo 33, também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, Jesus ele está, a primeira parte do versículo aqui, não jurarás falso, ele está expressando de maneira literal o que dizia a lei de Moisés. A segunda parte já é com contornos das interpretações judaicas do período do primeiro século, né? Já com contornos dos ensinos rabínicos e farisaicos. Então, mas Jesus está de fato admitindo que a lei de Moisés trata sobre o juramento. Mas é estranho no versículo seguinte ele dizer: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Parece que Jesus está contradizendo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés fala sobre o juramento e Jesus disse para não jurar. Nós podemos já adiantar, meus irmãos, trazer uma informação de antemão que Jesus não está contradizendo a lei de Moisés. Ele está trazendo, na verdade, uma aplicação mais profunda, mais contundente e ampliada dentro de toda a Bíblia sobre como devemos tratar com o assunto juramento. Então, nós falaremos daqui a pouco sobre as palavras de Cristo, mas vamos falar primeiro sobre a lei de Moisés. Então, a justiça do cristão ela é sobreexcelente. A justiça do cristão ela se sobressai à justiça dos fariseus no que diz respeito à fidelidade, porque ela se baseia na lei de Moisés. A dos fariseus, eles interpretavam de maneira errada a lei de Moisés. Veja, o que nós precisamos entender é que a lei de Moisés não ordena que façamos juramentos. Não existe um mandamento para fazermos juramentos, nem para fazermos votos. Então, a lei de Moisés não ordena e nem proíbe juramentos. Ela regulamenta a prática dos juramentos. Assim como na questão do divórcio. A lei de Moisés ela não proibia o divórcio nem ordenava o divórcio. Ela regulamentava para que não houvesse injustiça para ambas as partes,
para que o processo do divórcio fosse feito de maneira justa. Por isso que quando fala sobre o texto do divórcio, no texto de Moisés, sempre fala com a condicional. Se o marido aborrecer sua esposa, se a esposa se casar com outro, se, então é sempre no se. Ou seja, a lei de Moisés está apenas regulamentando o processo, e mesmo assim Jesus disse que isso se deu por causa da dureza do coração humano. No que diz respeito aos juramentos, é a mesma coisa. Moisés não está ordenando que façamos juramentos, nem proibindo, ele está apenas regulamentando. Se você for jurar, que você não faça da forma errada. Então, veja, Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você for tomar o nome de Deus, não faça de maneira fútil, de maneira banal, tá? Inclusive nos juramentos. Então, ela regulamenta nos dizendo para nós não tomar o nome do Senhor, né, em vão, ou seja, regulamento no questão do zelo. A lei de Moisés regulamenta os juramentos para que nós não façamos de maneira falsa, né? Levíticos 19, versículo 12, por exemplo, nos diz o seguinte: não jurareis falso pelo meu nome. Ela regulamenta também no sentido de nós não violarmos o juramento. Então, Números capítulo 30, versículo 2 diz o seguinte: quando o homem fizer voto ao Senhor, não violarás a sua palavra. A lei também de Moisés regulamenta no sentido de nós não demorarmos para cumprir os votos. Ele diz em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo, não tardarás em cumpri-lo, né? Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. E ela regulamenta também no que diz respeito à idolatria. Você não fazer votos em nome de outros deuses, tá? Mas apenas em nome do Senhor. Nesse ponto aqui, eu, com todo respeito ao teólogo que de fato eu admiro muito, que é o Donald Carson, ele disse que aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, existe uma norma, né? A lei de Moisés está ordenando que façamos juramento, né? Porque em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 está escrito o seguinte: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, Carson disse que de fato aqui Moisés está ordenando que nós façamos juramentos, né, em nome do Senhor, e pelo seu nome jurarás. É claro que se você tomar esse versículo de maneira isolada, você vai ter a impressão de que existe uma ordem para jurar em nome do Senhor. Se fosse um mandamento, se fosse uma ordem, então o tempo todo eu teria que, tudo que for fazer, eu tenho que jurar em nome de Deus, né? Vamos nos encontrar no domingo às 18 horas para cultuar ao Senhor. Vamos jurar então. Eu juro que vou... Não é assim. Então, qual é a maneira correta de se interpretar esse versículo? Olhando o contexto, os versículos anteriores e os versículos seguintes. Os versículos anteriores está falando para não cometer idolatria, porque eles foram servos na casa do Egito e Deus os resgatou, então eles só têm um único Deus agora. Aí no versículo 13 ele diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. E no versículo 14, que é o versículo seguinte, diz para não cultuar e servir a outros deuses. Ou seja, ele está falando para jurar pelo nome do Senhor dentre os outros deuses, ou seja, para não servir a outros deuses, né, para não adorar outros deuses e nem jurar em nome de outros deuses. Então o contexto é de idolatria. Ou seja, pegando todos os outros versículos que nós falamos, que sempre está no sentido condicional, se for jurar, não jure falsamente. Se for fazer um juramento, um compromisso com Deus, não tarde em cumprir o seu voto com Deus. Se for jurar em nome do Senhor, não faça o juramento em vão. E aqui no versículo 13, capítulo 6, ele quis dizer o seguinte: se for jurar, não jure por outros deuses, mas jurarás apenas pelo nome do Senhor. Então a lei de Moisés, ela não ordena que nós façamos juramentos, ela apenas regulamenta. Se for fazer juramento,
ele traz de que maneira nós temos que fazer esse juramento. Da mesma forma, é o que Jesus faz no Sermão do Monte, por exemplo, no jejum. Ele não ordena que nós temos que fazer jejum, mas ele diz, quando jejuares, lavarás o teu rosto para que as pessoas não percebam que você jejuou. Quando orares, pelo menos nesse texto do Sermão do Monte, ele está regulamentando como você tem que orar. Então, no texto da lei de Moisés, não é um mandamento para nós fazermos juramentos, mas ele está regulamentando. Então, uma prova disso eu vou ler os versículos para que os irmãos possam entender que não é um mandamento. Ele está dizendo como fazer caso você decida fazer um juramento ou um voto. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, se você for tomar o nome de Deus, que não seja em vão. Não jurareis falso pelo meu nome. Ou seja, se você for jurar, não jure de maneira falsa. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou seja, quando fizer, ele não está ordenando para fazer voto, mas quando fizer, não violarás a sua palavra. Ou seja, não voltar atrás. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Ou seja, se você fizer um voto a Deus, você não pode demorar para cumprir. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz, o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E no versículo seguinte diz, não servirás a outros deuses. Ou seja, se você for jurar, jure pelo nome do Senhor, não dos outros deuses. Então, a lei de Moisés, ela não ordena nem proíbe juramentos, ela regulamenta, para que se você fizer, faça-o com zelo, sabendo que você está fazendo em nome do Senhor. Muito bem, então veja, meus queridos irmãos, numa leitura superficial, uma leitura imediata daqui do texto do Sermão do Monte, dá uma impressão de que Jesus está contradizendo a lei de Moisés, que Jesus está sendo contra a lei de Moisés, contra os seus próprios princípios do juramento, que Jesus está proibindo o juramento. Mas não é bem assim, como nós veremos daqui a pouco. Então, estamos tratando da superioridade da justiça cristã na fidelidade. A justiça cristã é superior à justiça dos fariseus na fidelidade, porque ela se baseia na lei de Moisés. Os fariseus diziam que se baseavam na lei de Moisés, mas de fato era uma distorção na sua prática. Então, a justiça cristã, no que diz respeito à fidelidade, à credibilidade, ela é superior porque se baseia nos juramentos da lei de Moisés. Em segundo lugar, porque contraria os juramentos do ensino dos fariseus. Então, a justiça cristã sobre a credibilidade e fidelidade, ela é superior à justiça dos fariseus porque ela contraria os ensinos errados dos fariseus. Porque os fariseus tinham ensinos errados. E uma evidência de que esse texto aqui está corrigindo ensinamentos errados dos fariseus é o próprio livro de Mateus, capítulo de número 21, versículo 16 a 22, que diz assim: Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre o altar está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Então, Jesus está corrigindo os fariseus, porque os fariseus diziam o seguinte: quem jurar pelo santuário, quem jurar pela oferta, isso é nada. Quem jurar pelo santuário, isso é nada. E depois eles diziam, quem jurar pelo altar, isso é nada. O que ele quer dizer com isso? Se você estiver fazendo um juramento, se não for em nome de Deus, então não tem problema. É isso que os fariseus estavam dizendo. Se você jurar pelo santuário,
Isso é nada. Então você pode, isso não tem problema nenhum. Você jurar pelo santuário, você jurar pelo altar, você jurar pelo céu, você jurar pela terra, você jurar pela sua vida, ou seja, pelos seus cabelos, significa jurar pela sua vida, desde que você não jure em nome de Deus. Tá? Porque se você jurar em nome de Deus, você é obrigado a cumprir. Então, os fariseus distorceram a lei de Moisés, dizendo que nós só temos que levar a sério o juramento se for um juramento em nome de Deus. Aí sim, aí você não pode jurar em vão, não pode falar o nome de Deus em vão. Não, se você for jurar em nome de Deus, você tem que cumprir e não tardar em cumprir seus votos. Fora isso, se não for em nome de Deus, você está desobrigado. Você pode jurar, mas depois voltar atrás. Você pode jurar, mas não precisa levar tão a sério. Parece juramento de coleguinha de rua, né? Eu juro, eu prometo que amanhã eu venho. Era assim que os fariseus tratavam esse princípio. Eles diziam que se for juramentos e promessas sobre qualquer coisa que não seja sagrada, que não use o nome de Deus, você estava desobrigado. Mas usou o nome de Deus, então você passa a estar obrigado a cumprir. Jesus corrige isso, né? Então, os fariseus eles estavam mais preocupados com a fórmula do que com o caráter do sujeito, tá? Desde que não use o nome de Deus, você pode, então, inclusive voltar atrás. Se você está desobrigado, você pode voltar atrás de sua palavra. Além de estarem preocupados só com a fórmula, eles também estavam preocupados com o dinheiro. Porque observe que Jesus os acusa dizendo o seguinte: eles diziam, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, você fica obrigado por aquilo que você jurou. Jesus disse que eles diziam também, quem jurar pelo altar, isso é nada, ou seja, não tem problema você jurar pelo altar. Mas quem jurar pela oferta do altar, então você fica obrigado. Ou seja, se você jurar no que diz respeito a... Se você prometeu que iria dar... se você prometeu que iria ofertar alguma coisa a Deus e foi baseado no ouro do santuário, na oferta do santuário, então você está obrigado e você tem que pagar por isso. Então eles tinham interesses escusos, interesses gananciosos e não estavam preocupados com o caráter do fiel. Eles estavam preocupados com a fórmula. Então você tem que usar a fórmula. Você só tem que ter cuidado ao usar o nome de Deus. Se for um juramento, uma promessa em nome de Deus, ou um voto em nome de Deus, então você tem que tomar todo o cuidado, você fica obrigado a cumprir. Mas se não for em nome de Deus, se for jurar pela sua vida, pela sua mãe, por outra coisa, isso não é nada. Se você cumprir, bem. Se não cumprir, não tem esse peso todo. Era assim que eles interpretavam, era assim que eles diziam. Então Jesus vem corrigir, né, esse tipo de atitude. Então, a justiça cristã sobre credibilidade e fidelidade, ela é superior dos fariseus, porque inclusive ela contraria essa distorção dos fariseus. Em terceiro e último lugar, a justiça cristã ela é superior à justiça dos fariseus, porque ela aplica os ensinamentos de Jesus sobre credibilidade. Então nós temos que entender que Jesus, nesse sentido, ele condena a preocupação dos fariseus apenas com a fórmula. E Jesus deixa claro que não adianta você jurar por qualquer coisa achando que você não está jurando em nome de Deus. Então por que Jesus disse... Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, não adianta você jurar pela terra, pelo céu, por sua vida, por Jerusalém, achando que você não está jurando em nome de Deus, só porque você não usou o nome de Deus na fórmula. Porque tudo pertence a Deus. Ele diz... nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Nem jures por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas quem pode? Deus, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de tudo. Ou seja, qualquer tipo de juramento é em nome de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Mesmo que você não admita, mesmo que você não fale o nome Deus. Se você jura por sua mãe, é um juramento em nome de Deus, porque quem é o autor da vida, quem é o Senhor da vida? Deus. Se você jura por sua própria vida, é também em nome de Deus, porque o dono de toda a vida é Deus.
Se você diz, eu juro pelos céus, eu juro pelo que há de mais sagrado, você está jurando em nome de Deus. Eu juro pela terra, eu juro pela casa, eu juro pelo santuário. É em nome de Deus, porque do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Do Senhor é a terra. Então, todo juramento, sobre qualquer coisa, é em nome de Deus. Tá? Então, Jesus está dizendo o seguinte, não tem como escapar disso, não tem como fazer uma fórmula secundária, uma fórmula paralela, uma fórmula, não tem como escapar do compromisso. Eu não vou usar o nome de Deus, eu vou jurar pela minha vida, vou jurar pela minha mãe, porque aí, então, eu estou livre do peso de cumprir e Deus não vai me castigar. Qualquer juramento é em nome de Deus, mesmo que você não cite o nome de Deus. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Você está colocando Deus como testemunha e de que você vai cumprir aquele propósito. Então Jesus ele está preocupado com o caráter do indivíduo. E ele corrige o ensinamento dos fariseus, dizendo que Deus é Senhor de todas as coisas, então não tem como escapar disso. Mas nós precisamos entender que Jesus ele não está contradizendo a lei de Moisés e ele não está sendo contrário ao juramento de forma absoluta. Testemunha de Jeová e uma outra seita, eu acho que os anabatistas, eles eram contra qualquer tipo de voto, de promessa, de compromisso nesse sentido. Então, por exemplo, quando um anabatista ele era convocado para fazer uma promessa ou um voto num tribunal, eles eram contra, eles não concordavam, porque diziam que contrariava o ensinamento de Jesus. Então tem pessoas que acham que Jesus está proibindo de todas as formas o juramento, mas não é bem assim. Primeiro porque o próprio Jesus ele fez o juramento. Nós temos que lembrar que em Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64, o sacerdote diz para Jesus, conjuro-te pelo Deus vivo, ou seja, eu conjuro-te, eu te conclamo a que você fale sobre juramento, se és o Filho de Deus. E Jesus respondeu que sim, né? Que inclusive ele virá na sua glória à direita de Deus Pai. Então Jesus ele foi conclamado a jurar, né, pelo sacerdote, e Jesus respondeu. Ele não negou. Deus faz juramento. Salmo 16, Hebreus capítulo 6, né, fala que não tendo ninguém superior a quem jurar, Deus jurou por si mesmo, né, que iria cumprir a sua promessa. Então o próprio Deus fez juramento, né? Paulo fez juramentos em diversas cartas, em Romanos capítulo 1, versículo 9, e em Filipenses capítulo 1, né, versículo 8, quando ele fala que tomo Deus como testemunha, né, de que faço menção de vós em minhas orações, Deus é testemunha. Então, Paulo fez juramento, Jesus fez juramento, o próprio Deus fez juramento. Então, se o cristão ele é chamado e convocado a fazer um juramento, se o cristão ele é convocado a fazer um juramento solene, ele pode jurar. Então, aqui é a principal diferença. Quando um cristão como Jesus foi convocado a fazer um juramento, como Paulo fez de uma maneira oficial e solene ao escrever uma carta inspirada por Deus, né? Agora, no dia a dia, na nossa lida diária, para você comprovar que o que você está falando é verdade, você precisa jurar, isso está errado. Então, uma coisa é alguém te convocar a você fazer o juramento. Outra coisa é você, por iniciativa própria, fazer juramentos para comprovar que o que você está falando é verdade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o cristão ele não tem que ter a preocupação de comprovar que o que ele está falando é verdade. Em outras palavras, o cristão ele tem que ter credibilidade em suas palavras. A credibilidade do cristão não pode depender de juramentos. É isso que Jesus está falando. Então, Jesus está preocupado mais com o caráter daquele que faz o que quer fazer juramento, tá? Então, fazendo esse contraponto, esse contraste com os fariseus. É nesse sentido. Então, Jesus está dizendo, a vossa palavra seja sim, sim ou não, não. Tá? Então, se alguém disser, foi você que pegou esse dinheiro? O cristão só tem que dizer, não fui eu. Pronto. Ele não tem que dizer, eu juro por Deus, ou então eu juro pela minha mãe que não fui eu que peguei esse dinheiro. Tá? Você promete
que vai me pagar no mês que vem? O cristão não tem que dizer, eu prometo em nome de Jesus, eu prometo, Deus é minha testemunha. O cristão só tem que falar, sim, e aguentar as consequências. Se a pessoa disser que então não vou, mas então eu não vou te ajudar se você não jurar. Então, o cristão, a palavra do cristão tem que ser suficiente. A nossa credibilidade não pode depender de juramentos, a nossa credibilidade não pode depender de promessas. A nossa palavra tem que ser suficiente. Agora, se o cristão for convocado para em alguma situação solene fazer o juramento, é diferente. Um juramento na formatura, um juramento no tribunal, um juramento em um casamento, um juramento numa cerimônia religiosa. Então você foi comissionado a fazer o juramento. Isso não tem dificuldade, até porque socialmente as pessoas não estão pondo em credibilidade a sua palavra. Muitas vezes é até cultural isso. Agora, o crente ficar se defendendo, fazendo juramentos, aí é diferente. Tá? Então, o que Jesus está tratando é sobre credibilidade. Tá? Então, na igreja, por exemplo, a palavra do crente tem que ser suficiente. O crente não precisa ficar dizendo, eu garanto, eu prometo, eu juro que fiz isso, que deixei de fazer. O crente tem que ter palavra. Tá? O que tem ocorrido em nossos dias, meus irmãos, é o contrário. O que tem acontecido em nossos dias é muitos crentes tratarem a questão da palavra de maneira leviana. Aí não importa se você usa ou não o nome de Deus. É claro, se você usar oficialmente o nome de Deus, toma um contorno ainda mais grave. Mas tem crentes hoje em dia que mentem, e mentem por coisas pequenas. Você imagina quando esse crente for colocado sob pressão. Porque tem crente na igreja que mente por bobagem, né? Por que você não veio fazer tal coisa na igreja? Porque eu sei, eu estava estudando alguma coisa, e às vezes é mentira, não estava estudando. Então, tem crente que mente por pouca coisa, né? Então, porque não leva a sério a questão da credibilidade. No tempo de Jesus, no tempo dos fariseus, havia inclusive uma seita judaica que concordava com esse princípio de Jesus, né, contrariando a seita dos fariseus. Era a seita dos essênios, né? O Dr. John Stott cita em seu livro sobre o Sermão do Monte, ele cita uma palavra do historiador Flávio Josefo, onde diz que os essênios consideravam como um escândalo, como uma maldição alguém precisar jurar para ter credibilidade em suas palavras, né? Muito bem, conclusão. Qual a conclusão que chegamos e qual a aplicação que nós fazemos desses princípios? Primeiro, o cristão pode jurar em situações de solenidade pública, religiosa ou civil. Segundo lugar, o cristão não deve apelar a juramentos para que as pessoas creiam em sua palavra. O cristão não deve depender de juramento ou de promessas para ter credibilidade em sua palavra. Esse é o teor, esse é o espírito por trás deste ensinamento de Jesus. O cristão deve ter credibilidade. Se um crente dissesse assim, amanhã eu vou estar às 17 horas lá para ensaiarmos, lá para estudarmos, lá para lermos a Bíblia, para nos encontrarmos. Então, às 17 horas. Tá? É uma maneira de você ter credibilidade. Não adianta fazer juramentos em nome de outras coisas que não seja o nome de Deus para não cair em pecado de leviandade. Qualquer juramento é em nome de Deus, mesmo que você não queira, porque do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Tá? Então, resumindo, nós não devemos precisar jurar ou prometer para termos credibilidade em nossa palavra. Nós temos que ser pessoas de credibilidade naquilo que nós falamos. Muito bem, meus irmãos, como disse Paulo em Efésios capítulo de número 4, fale cada um a verdade para com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Nós devemos falar a verdade e esse falar é suficiente. Meus irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida?
Parece que não temos perguntas, então vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento de estudo da Tua Palavra, Pai. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade em Tua presença, Senhor. E uma semana abençoada, Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e os abençoe ricamente, uma noite de descanso e tranquilidade na presença do Senhor. Um grande abraço a todos.